graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar, amada e preciosa do Pai. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja sim muito bem. Nós estamos então iniciando a nossa terceira live aqui no Ministério Ezer. Mulheres com propósito de viver a cultura do reino de Deus. E a nossa mentora de hoje para trazer esse devocional, Nívia Cris, já está na sala. Eu vou chamar ela para participar aqui conosco. Aí, vamos lá, glória a Deus. Enviando aqui para que mais pessoas adentrem a essa live. Oi, tudo bem, Miriam? Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo bem? Tudo bem com você? Estamos ótimos, graças a Deus, por aqui, né? E aí, minhas amadas irmãs, vamos fazer o convite, então, Miriam, aí, conjunto, para enviar para as nossas queridas amigas. Vamos enviando aqui para os contatos que nós temos. Então, nós estamos na terceira live hoje. E o nosso tema de hoje é qual, Nívia? O tema de hoje vai ser modelada pelo Espírito Santo. Modeladas pelo Espírito Santo, glória a Deus. Então, eu passo a sala para a Nívia e ela dá prosseguimento ao que o Pai já Oi, entregou. Érica, bem-vinda, tudo bem? A paz do Senhor, todos que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Deus, né, por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia, festejando estes 5 anos do Ministério Ezer, como a Miriam tem dito, nossas primeiras lives aqui ao vivo. Então, primeiramente, quero dar boas-vindas a todos e a todas. Hoje nós vamos falar sobre modeladas pelo Espírito Santo. A Miriam falou nesses 2 últimos dias sobre estar enraizada no Espírito. E o texto que eu quero trazer para vocês, logo já para começarmos a falarmos, né, da palavra do Senhor, aqui é em Jeremias, capítulo 18, e nós vamos ler 2 versículos, são os versículos que eu trouxe para nós meditarmos. É o versículo 2, que diz assim: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E o versículo 6 que fala: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, para trazer esse tema modeladas pelo Espírito Santo, eu trago essa palavra que Deus pede para o profeta Jeremias descer à casa do oleiro, para lá ele ouvir Deus falar com ele. E aí nós vemos durante essa ministração que Deus fala para Jeremias que não poderia Deus fazer isso com a casa de Israel. E para você entender, você que de repente não entendeu ainda qual que é o sentido de Israel, mas ele está mandando Israel é um vaso na mão de Deus, mas quem é Israel? Então, na minha vida, na sua vida, isso não é diferente, porque eu e você somos Israel de Deus também. Nós vamos ver em Isaías 43:1, quando o Senhor fala assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então nós vemos aqui também em Isaías o Senhor falando que Jacó, foi criado Jacó, e muitos de nós, né, todos nós, na verdade, fomos Jacó um dia. O que significa Jacó? O nome Jacó significa usurpador, traço e traiçoeiro,
né? Uma pessoa que não estava ali conforme o coração em Deus, um coração puro. E na história de Jacó, nós vamos vendo que ele passa toda uma vida, Deus vai ali ensinando, ele engana o irmão dele, ele é enganado, e ele faz uma série de coisas que com certeza não representa uma pessoa de Deus. E aí, mesmo assim, no livro de Isaías, que nós acabamos de ler, o Senhor fala assim, olha, eu te formei, Jacó, mas eu te remi e tu és meu, aleluia, eu te remi, tu és meu, eu te formei, Israel. E aí a gente pega aí essa passagem de Isaías e linka com a passagem de Jeremias, onde ele fala assim, eu não posso fazer isso com vocês como o oleiro fez com o barro. Eu não posso fazer, Israel, moldar, porque nós vamos ver mais lá na frente essa história aí entre o oleiro fazendo ali o barro, que tem um momento que o fazendo o vaso, que o vaso quebra na mão do oleiro. Então, minhas amadas irmãs, para trazer essa reflexão aqui para cada uma de nós, né, que nós somos um vaso na mão do oleiro. E esse oleiro é o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus que nos criou Jacó. Nós fomos até ao longo da nossa vida sendo Jacó, mas ele nos forma, Israel. Ele tem esse poder para nos formar, Israel. E o que significa Israel? No significado de Israel é príncipe, é aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Essa história ela é escrita em Gênesis capítulo 32. Nós vamos ver ali Jacó, quando ele retorna para encontrar com o irmão dele, que ele tinha enganado, então ele estava com muito medo, e ali ele com certeza estava com o coração contrito, e tem um momento que ele separa a família dele, e ele fica só. A Bíblia diz que ele fica sozinho naquele lugar. E aí surge um homem, e ele começa a lutar com este homem. E aí eles lutam a noite toda. E aí quando o homem, que na verdade era a própria personificação de Deus, fala assim, a Bíblia diz assim, que Jacó fala para ele, não te deixarei ir se não me abençoares. E aí o anjo, né, toca na coxa de Jacó, e ali Jacó ele fica marcado pelo aquele encontro. E aí ele disse, não te chamarás mais Jacó. O anjo fala para Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, aleluia, porque tens estado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, minhas queridas, que nós possamos nos conscientizar disso, que o Senhor, Ele nos chama para sermos príncipes e princesas. Aleluia. Que o Senhor esteja falando no seu coração nesse momento. Que por mais que você não se sinta esse vaso nas mãos do oleiro, você não se sinta esse vaso precioso, talvez você não esteja se sentindo como se Deus não estivesse mais trabalhando na sua vida. Mas Ele está dizendo, eu te formei, Jacó. Eu te formei. Eu te formei, você foi criada, Jacó, mas agora você é uma filha. Oi, Fabi, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, seja bem-vinda, Jô. Que o Senhor te abençoe, convide outras pessoas aí. Nós estamos falando hoje de modeladas pelo Espírito Santo. E nós estamos dizendo que nós somos um vaso na mão do oleiro. E esse oleiro é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí nós estamos usando como base Jeremias 18. E nós estamos falando aqui que nós fomos transformados, como Jacó foi transformada de Jacó para Israel, Deus também mudou o seu nome. Deus mudou o meu nome para no reino do Espírito. A palavra do Senhor diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz, no reino do Filho do seu amor.
E aí Jacó fala para o anjo, né? Porque ele não vai largar o anjo. E muitas vezes, minhas amadas, nós que estamos precisando sermos modeladas, nós não podemos largar. Nós não podemos largar o anjo, nós não podemos largar Deus. E quando ontem a irmã Miriam trouxe a questão de enraizar, você precisa escolher aonde colocar as suas raízes. E a nossa escolha tem que ser no eterno. Nossas escolhas têm que ser eternas, porque nós somos seres eternos. Aleluia. E aí Jacó, então o anjo abençoou Jacó e disse: agora você não será mais Jacó, você será Israel. Então o primeiro passo de você ser modelada pelo Espírito Santo de Deus é aceitar que você está no reino do Filho do amor de Deus. Por Jesus Cristo, você sai do reino das trevas e entra no reino da luz. A partir do momento que você aceita isso, que você agora não faz mais parte daquela velha criatura, você já deu o primeiro passo para ser modelada pelo Espírito Santo. Aleluia. E Jacó, minhas irmãs, chamou este lugar de Peniel, porque ali ele diz: eu vi Deus face a face. Aleluia. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Então, minhas queridas, por isso que aonde você escolher colocar sua raiz, alimentar, se você escolhe alimentar carne, você vai colher as obras da carne. Se você escolhe alimentar o Espírito em Deus, você vai colher os frutos do Espírito. E Jacó disse: eu vi Deus face a face. Então, quando é que nós somos modelados pelo Espírito Santo? Quando nós buscamos a face do Senhor. Quando nós buscamos a Deus. Às vezes você fica pensando: será se eu estou sendo mudada? Será se as pessoas estão me vendo diferente? Sim, porque quando nós encontramos o Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, nós sempre somos mudadas, um pouquinho a cada dia. Como uma construção, que é um tijolo, vai colocando um tijolo em cima do outro. E isso, meus amados irmãos, acontece comigo e com você. Muitas vezes nós estamos lutando com Deus. Nós estamos lutando com os homens, porque nós não conseguimos deixar o nosso eu diante da presença do Senhor despidos. Nós não conseguimos, a gente ainda quer esconder algumas coisinhas de Deus. E ele fala para Jeremias, ele fala assim: olha, não adianta, porque ainda que você estava no ventre da sua mãe, eu te conheci. Então, nós precisamos, para sermos modeladas, o primeiro passo para sermos modelados pelo Espírito Santo é reconhecer que nós somos de Deus. É reconhecer que nós somos criaturas de Deus. E Ele é o nosso Criador. E nós estamos na mão do Senhor. Aleluia. E nós precisamos, então, descer, como Jeremias. Nós precisamos descer na casa do oleiro. Nós precisamos descer para ouvir a palavra do Senhor. E esse descer pode ser também aquele ato de você se ajoelhar, aquele ato de você se prostrar diante do Senhor. Às vezes não precisa ser nem no físico, mas no coração. No coração. Se admitir que você tem um Deus. Admitir que você tem um Pai Celestial. Admitir que você é criatura de um Criador. Né? Então, o segundo passo para você ser modelada pelo Espírito Santo de Deus é que você venha se humilhar diante da presença de Deus. O que é humilhar? Muitas vezes as pessoas não entendem esse verbo humilhar, mas porque Deus quer que nós nos humilhemos? Por que Deus quer que sejamos assim, ficamos rastejando? Não é isso. Essa humilhação tem a ver com humildade. Humildade de coração. É realmente você reconhecer que há um Deus no céu que te criou, que te conhece desde o ventre, como está escrito em Jeremias 1:5. Eu vou ler aqui para vocês.
Diz assim a palavra do Senhor: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então não adianta, meus amados irmãos, nós fugirmos, porque o Senhor está dizendo que antes mesmo de estarmos no ventre da nossa mãe, Ele nos remiu, Ele nos conheceu e Ele nos designou para um propósito. Então, você pode sim ser modelada pelo Espírito Santo, porque na verdade, esse é o teu original, é ser modelada pelo Espírito Santo. Esse é o meu original, esse é o teu original. Então, essa é a reflexão que eu trago hoje, como ser modelada pelo Espírito Santo. Primeiramente, você reconhecer o seu lugar de vaso. Você é um vaso na mão do oleiro. E segundo, você ter a humildade de reconhecer que há um Deus no céu e que Ele te conhece desde o ventre e que Ele tem um propósito para a sua vida. Você precisa voltar para esse propósito. Nós precisamos voltar para esse propósito original de Deus. E só Ele pode nos guiar para esse propósito. E quando nós abrirmos o nosso coração para Ele nos levar a este original dele, desde o ventre, quando você abrir o seu coração, aí você vai sentir Deus pegar na sua mão, Deus falar no seu coração, Deus falar através de um louvor, através da palavra, até mesmo audivelmente, através da oração, quando você estiver orando. Por quê? Porque você reconheceu que você precisa voltar para esse original do ventre, que o Senhor te deu um propósito. Para Jeremias, o propósito que o Senhor falou, foi que ele constituiu Jeremias como profeta. E para você, e para mim, que o Senhor constituiu quando estávamos no ventre da nossa mãe? Então, meus amados irmãos, e todos os que estão assistindo, nesse momento, o Senhor te formou. E Ele te conhece. E Ele tem um propósito. O segundo passo para nós sermos modeladas pelo Espírito Santo, porque hoje nós não vamos falar tudo sobre ser modelada pelo Espírito Santo, tem mais amanhã, mas o segundo passo que eu quero colocar para vocês, o primeiro passo então é reconhecer, desculpa, o terceiro, né? O primeiro passo então é reconhecer que você é um vaso na mão do oleiro. E aqui o vaso, meus irmãos, ainda tem mais uma coisa que eu vou ler aqui, que é no versículo 4 de Jeremias 18, diz assim: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha que lindo! Não é lindo isso, Érica? O Senhor, se nós quebrarmos na mão do Senhor, é o melhor lugar para nós quebrarmos, minhas irmãs. Porque Ele pode fazer outro vaso. E Ele diz assim, ó, conforme pareceu aos seus olhos. Então você que está começando agora uma vida com Deus, ou você que já está há muito tempo uma caminhada com Deus, não se preocupe se você quebrou. Ele pode refazer esse vaso. Ele pode refazer esse vaso conforme o prazer dele que ele tem em você. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, minhas irmãs, chegue ao seu coração de uma forma de acalento, que você é um vaso nas mãos do Senhor. E o segundo é que Deus, Ele é um Deus que nos conhece desde o ventre e Ele tem um propósito. Então você é um vaso nas mãos do Senhor. Você tem um propósito desde o ventre da sua mãe. E terceiro, que você precisa ter paciência para ser modelada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Não é de uma hora para outra esse molde. Assim como o oleiro tem a paciência de estar ali moldando o vaso na roda, rodando, se quebrar faz de novo, vai aquecer, né? Molha. Então, tem todo um trabalho para fazer um vaso. Não é de uma hora para outra. E aí é o que eu quero ler
aqui com vocês, para nós finalizarmos esse momento de devocional aqui do Ministério Ezé, em 1 Coríntios, capítulo 3, que fala assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais. O que a gente aprende aqui com Paulo? Ele diz assim, que no meio aqui dos coríntios estavam vendo contendas, dissensões, brigas. E aí, por mais que eles já tinham conhecido a Cristo, mas eles ainda eram bebês espirituais. Eles eram crianças espirituais. E aí as crianças, elas têm que se alimentar de leite. Então, você que está chegando agora para o Senhor Jesus, você que está entrando agora nos caminhos do Senhor, conhecendo esse novo e vivo caminho, então você entende que você é uma criança e você vai aos poucos sendo modelada pelo Espírito Santo. Primeiro ele vai tirar as pedras maiores, aquelas que quando acende a luz a gente enxerga a bagunça logo, né? Mas só que tem umas bagunças que são menores, que estão escondidas, que estão na gaveta, que estão lá atrás, lá no guarda-roupa, num cantinho que você não mexe. Então, o Espírito Santo vai fazer esse trabalho. Então você é criança, e aí daqui a pouco você vira uma menina e vira um adulto. E aí Paulo fala que quando é adulto já come alimento sólido. Né? E nós nunca vamos parar de aprender. Nós nunca vamos parar de aprender com o Espírito Santo. Quando a gente acha que já chegou no nível, ele sempre vai vir com novidade de vida. Nunca nós vamos parar. Aleluia. Então nós somos uma criança. Quando nós nascemos em Cristo, nós somos uma criança. Então, muitas vezes você vai notar em você, no seu coração, uma inveja, uma dissensão, algum descontrole. Mas isso, quando você observa isso, você sente isso em você, uma obra da carne, não é de você mesmo, é o próprio. Aí é o trabalhar do Espírito Santo. É Ele que está te mostrando. É Ele que está acendendo o sinal vermelho. Sabe, hoje, inclusive, eu retornei ali no Ministério Ezé e eu lembrei de um exemplo do carro. O carro, quando ele acende uma luz vermelha, que fica piscando ali, geralmente é algum problema. Então, quando você olha aquela luz vermelha, você pode ter duas atitudes. Uma é ficar preocupado porque tem um problema, ou você pode olhar e falar, ai, que bom que tem essa luz para me avisar que tem um problema, que eu posso consertar. E o Espírito Santo é essa luz. Ele vai mostrar aquilo que precisa ser consertado. Né? Reconhecer que somos vasos sendo modelados pelo Espírito Santo de Deus, exatamente. Aí o Ministério Ezé está cooperando aí com a gente, na pessoa da irmã Miriam. Então, minhas irmãs, hoje eu quero deixar isso com essa mensagem ao coração de vocês, que para ser modelada pelo Espírito Santo de Deus, devemos reconhecer que somos vasos. Segundo, que somos filhas, né, de Deus, que Ele nos conhece desde o ventre e que Ele tem um propósito, e que o Espírito Santo conhece esse caminho de propósito que o Senhor criou para você já desde o ventre. Se você está perdida, você não sabe o que você veio fazer nesse mundo, você não sabe o que você veio fazer nessa vida, o Espírito Santo sabe o caminho de volta para o teu original. Eu tenho certeza que é propósito, como diz em Jeremias, Deus sabe os pensamentos que Ele tem para mim e para você. São pensamentos de paz e um futuro. Então Deus é tão lindo que Ele nos conhece desde o ventre, Ele garante que Ele nos conhece desde o ventre e tem uma história para nós. E Ele ainda diz ainda em Jeremias que Ele tem uma esperança para nós de um futuro. Então não se desespere, não fique ansiosa, não tenha medo, porque o Senhor tem um futuro para você de esperança e de paz. E se você é uma criança que ainda está crescendo na presença do Senhor, que está bebê
também não se preocupe, porque o Espírito Santo conhece o caminho e ele distribui os dons dele conforme para o bem comum. Então, também, se você tem uma dúvida de qual é o dom que você tem, que o Espírito Santo te deu, não se preocupe também, porque tudo isso está nas mãos do Senhor. Ele vai distribuir de acordo com o que ele acha bom para o bem comum. Em 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Nunca esqueça, eu quero finalizar aqui esse momento, antes de orar com vocês, que não tem nada meu, não tem nada da Miriam, não tem nada da Lília, não tem nada seu, se não for dado. Tudo foi dado pelo Senhor. Tudo é graça, tudo é presente do Senhor. Então não é nada nosso. E aí, minhas irmãs, vamos continuar, né, crescendo, caminhando. E amanhã tem mais. Amanhã a palavra que o Senhor colocou no meu coração é como ser modelada pelo Espírito Santo, participando de uma dança com o nosso amado. Hoje é como sermos vasos na mão do oleiro. E amanhã é como dançarmos com o nosso amado. Que Deus em Cristo vos abençoe, que tenha falado no seu coração. Então vamos orar? Amado Deus, amado Pai, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o teu nome. Pai, que a tua presença, Espírito Santo, através do Espírito Santo, venha sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada uma das minhas irmãs. Obrigada, Senhor, por esta palavra de acalento, de acolhimento, Senhor, no céu. Obrigada, Senhor, porque o Senhor diz hoje ao nosso coração que o Senhor, nós éramos até Jacó, nós estávamos distantes, mas hoje o Senhor nos transforma através de Jesus Cristo a Israel, príncipes e princesas no teu reino, no reino do Filho do teu amor. Pai querido e santo, muito obrigada, porque nós somos esse vaso, nós queremos reconhecer que somos este vaso nas suas mãos, que o Senhor pode fazer e modelar da forma que o Senhor quiser. Numa casa, na tua casa, há vasos de honra e vasos de desonra. Mas a tua palavra diz que para sermos vasos de honra, nós precisamos nos aproximar de ti, nos aproximar do que é puro, nos aproximar do que é bom, do que é honesto. Nos ajuda, Senhor, a todos os dias tomarmos essa decisão de buscarmos a beleza da tua santidade. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Que cada uma das minhas irmãs que estão aqui, dos meus irmãos que assistirem esta live, Senhor, que eles venham sentir-se revelados, que o Senhor revele a cada um deles o teu propósito, o teu original para cada um deles, como nós temos buscado, Senhor, aqui no Ministério Ezé, mulheres com propósito de viver a cultura do teu reino, mulher do teu original, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, o nosso crescimento espiritual nas tuas mãos. Abençoa as que ainda estão bebezinhas na fé. Senhor, que elas tomem leite saudáveis e cresçam, amadureçam espiritualmente. E outros, nós que já estamos maduros, já caminhando há mais tempo contigo, nos ajuda, Senhor, a cada dia a estarmos, Senhor, na tua presença e sermos modelada, ouvirmos a tua voz, estarmos sensíveis ao teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Desde já eu te agradeço. Amém, amém e amém. Então eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse momento aqui gracioso, na presença de Deus. E que amanhã vocês estejam conosco aqui. Deus abençoe. A paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, até amanhã. Nos vemos aqui neste mesmo horário. Deus abençoe.